Bom, eu queria cumprimentar a igreja com a paz do Senhor e pedir para os irmãos abrir a Bíblia em Romanos 3, 21. Bom, diz assim: mas agora, essa versão é atualizada, então é um pouquinho diferente. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Bom, até nos dois primeiros capítulos de Romanos e até Romanos 13 e 20, Paulo argumenta que todos são culpados diante de Deus, tanto judeus quanto gentios, que somos nós, né? Por exemplo, no versículo 19, Paulo diz que o que a lei diz, ela diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, Paulo chega ao capítulo 3 de Romanos, dizendo que todos são culpados. Mas isso é desesperador, né? Porque Paulo tem que apresentar uma alternativa. E essa alternativa tem que responder a seguinte pergunta: como Deus, sendo justo e santo, pode justificar, né, tornar sem culpa um pecador, sem que ele mesmo, o próprio Deus, deixe de ser justo, né? Porque se Deus simplesmente passar a mão nas nossas cabeças, sem tirar realmente o pecado, ele vai deixar de ser justo se ele fechar os olhos para o pecado. Então, de 3, 21 a 26, Paulo apresenta essa alternativa de Deus, que é a justificação, que é Deus tirando a culpa de nós. E aqui eu vou falar sobre 3 coisas da justificação, que é a fonte da justificação, o fundamento da justificação e qual o meio de todo mundo alcançar a justificação de Deus. Ou seja, quando Deus tira a culpa do homem. A fonte da justificação é o próprio Deus e a sua graça. No versículo 3, 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Paulo repete o termo aqui 2 vezes: gratuitamente por sua graça. Graça já é um favor imerecido, e Paulo ainda diz que é gratuito. Ou seja, Paulo está falando aqui que não existe salvação pelas obras. Paulo tinha uma grande batalha contra os fariseus, né, na questão da salvação pelas obras, e ele apresenta que a salvação vem de Deus por sua graça, só que para nós vem gratuita. Paulo falou aqui, mas lá no próprio Romanos 3:25 que diz, fala do sangue da propiciação, né, o sangue de Cristo. Para Deus a salvação custou muito caro, custou a vida do Filho dele. Então, a origem da justificação é Deus e sua graça, mas é uma graça que custa caro para Deus, que é o sangue do seu Filho. Bom, já comecei falando então do fundamento. O fundamento da justificação é o sacrifício de Cristo. Paulo usa aqui uma linguagem do Antigo Testamento, né? A propiciação, a quem Deus propôs no seu sangue, no caso, Deus propôs Jesus Cristo no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. A propiciação significa desviar a ira de Deus. Deus ele é um Deus amoroso, mas ele é irado com relação ao pecado, né? Ele detesta o pecado. Então, para afastar essa ira de Deus, Deus mesmo buscou um meio de fazer isso, que é a propiciação pelo sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito de Cristo por nós. Como fala lá em Romanos 5 e 8, que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fala então da morte de Cristo como fundamento da justificação. Mas qual é o meio para alcançar isso? Para que a nossa culpa seja tirada diante de Deus e nós temos um relacionamento com Deus de verdade? É a fé. Paulo fala aqui, no versículo 22, 25 e 26, ele fala claramente da fé. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. No 25 ele fala assim, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé. Fala do sangue de Jesus como propiciação, mas fala da justificação mediante a fé. E no versículo 26 fala que Deus, por ter achado um meio de tirar esse pecado do homem, no caso, um meio justo de fazer isso, Deus continua sendo justo e justificador de quem tem fé em Jesus. Então, a fé, ela não tem mérito nenhum. A fé, alguns comentaristas dizem que é só estender a mão para receber um presente. Quem estende a mão para receber um presente não tem mérito nenhum. Quem tem mérito é quem dá o presente. Então, o Paulo de novo termina dizendo que a salvação não é mérito nosso, mas a salvação vem de Deus pela fé. E, para terminar, vem pela fé em Jesus Cristo. O valor da fé não está na própria fé, mas está no objeto da fé, em quem eu deposito essa fé, que é no Senhor Jesus Cristo, que fez o sacrifício perfeito, expiatório na cruz do Calvário. Amém.